Juliana, aos irmãos, aos obreiros. Deus abençoe a cada um. Eu tenho um texto aqui para compartilhar com a igreja. Se que tiver a sua Bíblia, por gentileza, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 5. Nós vamos dar destaque só ao versículo 1. João, capítulo de número 5, versículo 1. Ele que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Queridos, o texto que está em foco, o texto que nós tomamos por base, em verdade, não é um texto muito difícil de se pregar, não é um texto muito difícil de falar alguma coisa, até porque nós estamos falando sobre um dos evangelhos. É bem na verdade, falar dos evangelhos também não é difícil, porque está abrangendo o ministério terreno de Cristo. E você sabe um tanto quanto eu, o ministério de Cristo foi o ministério mais perfeito que se passou na face da terra. Então, Jesus, ele foi o cara, foi aquele que, na realidade, não podemos compará-lo a ninguém. Ele teve um ministério curto, em espaço de tempo, exerceu seu ministério mais ou menos com 3 anos e meio. Ele termina o seu ministério terreno, mas você sabe que também o ministério de Cristo foi muito extenso naquilo que tange a dizer sobre milagres, maravilhas, prodígios, o que ele vem fazendo, realizando, é incomparável. Nenhum homem na terra e na Bíblia não fez, não fará, acredito eu, milagres, coisas que Jesus operou. Mesmo ele dizendo que se nós tivermos fé e acreditarmos, faremos maiores coisas do que ele próprio fez. Então, esse texto que nós tomamos por base aqui está falando sobre um dos milagres que Jesus operou no seu ministério terreno. A Bíblia vai dizer que junto ou próximo à porta, uma das portas do templo, estava um homem que estava à beira de um tanque, e esse tanque você conhece, que é chamado em hebreu Betesda. A Bíblia diz que esse homem estava ali há muito tempo. Esse tanque chamado em hebreu Betesda significa casa de misericórdia. O texto vai dizer que ele tinha 5 alpendres, 5 pavilhões ou 5 entradas, e vai dizer também, historiadores, que ele era em formato de um pentágono. E ao redor desse tanque, ao redor do tanque, tinha muitos enfermos, cegos, coxos, mancos, paralíticos, esperando movimentar as águas, porque uma vez ao ano um anjo descia ali, diz a Bíblia, e movimentava as águas. E o primeiro que descesse ali, após o movimentar das águas, era sarado de qualquer enfermidade. Só que o texto diz que esse homem que está ali, mais ou menos há muito tempo, melhor dizendo, há muito tempo ele está ali, o texto vai falar que Jesus vai se encontrar com ele, porque nesse dia existia uma festa entre os judeus, e Jesus estava subindo para lá. 3 festas sagradas, todo judeu deveria estar em Jerusalém. Primeira festa, a festa da Páscoa. A segunda festa, a Pentecostes. A terceira festa, a festa do Tabernáculo. Todo mundo deveria sair da sua casa, ir até o templo de Jerusalém, adorando a Deus, cantando os salmos de peregrinação e chegar até o templo. Uma dessas festas estava acontecendo, e a Bíblia diz que quando Jesus está passando, Jesus vai encontrar esse homem que estava ali mais ou menos há 38 anos naquele estado. Eu não posso dizer se ele estava 38 anos na beira do tanque, não posso afirmar se ele nasceu paralítico, não posso afirmar se ele ficou paralítico, mas o que o texto diz é que ele estava 38 anos naquele estado. Jesus olhou para aquele homem e Jesus vai sentir compaixão dele. Quando Jesus sente compaixão dele,
Jesus vai formular uma pergunta. A pergunta que Jesus faz é essa: você quer ficar curado? Olhando, analisando a situação desse homem, a resposta dele deveria ser rápida e objetiva. É claro que eu quero ficar curado. É claro que eu quero andar. Até porque parece que a pergunta de Cristo foi meio irônica, irmão. Porque você vai perguntar para o cego: você quer enxergar? É claro que ele vai dizer que quer. Mas você note a resposta que ele deu para Jesus. Jesus parece que fez uma pergunta meio irônica, mas Jesus, na realidade, queria mexer com aquele paralítico que estava ali há muito tempo. Tanto que Jesus pergunta e ele não vai dar resposta. Quando Jesus pergunta: você quer ficar curado? Jesus estava mexendo com ele. Ele vai começar a rodear, ele vai começar a demonstrar algumas coisas para Jesus, que ele estava decepcionado com tudo. Ele vai começar dizendo: Pai, Senhor, quando eu vou descendo aí, quando a água é agitada, vem outro, desce antes de mim, porque não tem homem algum que me ajude a descer nesse tanque. A primeira coisa que ele estava dizendo: estou decepcionado com a raça humana. Ninguém ajuda mais ninguém. Ninguém estende as mãos para ninguém. Ninguém não olha mais para as outras pessoas com amor. Está todo mundo pensando em si mesmo. Ninguém estende as mãos para ajudar. Ele estava dizendo isso para Jesus. Outra coisa que ele está dizendo é: quando a água é agitada, aí sim alguém pode descer e receber milagre. Ele estava dizendo para Jesus: não tem como eu ficar curado aqui, porque nesse momento não tem anjo nenhum. Nesse momento não tem movimento das águas. Nesse momento não tem um agitar das águas para dar cura para alguém. Ele estava dizendo: estou decepcionado com a raça humana e nem acredito mais que quando o anjo desça aí, ou ele descer aí, eu um dia posso conseguir cair aí dentro e movimentar das águas. Ele está mostrando para Jesus que ele estava decepcionado e não vai dar a resposta para Jesus. Então você vai notar que ele na realidade não conhecia quem Jesus era. Se ele soubesse quem Jesus era, ele diria: é claro que eu quero ficar curado, e pela pergunta que o Senhor me fez, você vai me colocar de pé agora. Se ele soubesse quem era Jesus, ele rapidamente, sem rodear nada, ele rapidamente ficaria de pé. Então você vai observar que quando ele faz esse arrodeio todo, ele está dizendo que ele não conhece Jesus e ele está decepcionado com tudo. Está decepcionado com todos. Está decepcionado com tudo aquilo que está em volta dele. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia quem era Jesus de verdade. Eu queria te fazer uma pergunta: você sabe quem é Jesus, irmão? Você conhece de verdade quem é Jesus? O tal Cristo que você adora, o tal Cristo que você dá glória, o Jesus que você adora, magnifica, exalta aqui. Você tem que conhecer quem é Jesus de verdade. Aquele homem estava dizendo: ó Senhor, não tem homem nenhum que me coloque no tanque. Jesus vai ver ali que daquele mato não vai sair cachorro nenhum. Ele vai ver que não vai ter resposta nenhuma. Jesus vai ver que aquele moço não vai falar nada para ele. Se ele soubesse quem era Jesus de verdade, ele logo imaginaria: ele independe de homens para operar, ele independe de anjos para operar. Se ele conhecesse quem era Jesus, ele saberia na hora que ainda que o homem não ajudasse, Jesus colocaria de pé. Ainda que o anjo não descesse, Jesus colocaria ele de pé. Porque Jesus, irmão, ele não depende de nada para fazer milagre. Ele só depende de alguém que queira receber o milagre de verdade. Ele, para fazer milagre na igreja, ele não depende de nada e de ninguém. Jesus não depende de homens. Jesus não depende de autoridade judiciária. Jesus não depende de juiz. Jesus não depende de advogado. Jesus não depende de promotor. Jesus não depende de desembargador. Jesus não depende de nada. Ele não depende de autoridade nenhuma. Ele não depende de exército, de marinha. Ele não depende de aeronáutica. Ele não depende de policial, seja ele federal,
civil ou militar. Jesus não depende de autoridade governamental. Ele não depende de prefeito, ele não depende de presidente, ele não depende de governador, ele não depende de senador, ele não depende de deputado, seja federal ou seja ele estadual. Ele não depende de nada. Jesus, quando quer fazer, faz. Outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa aqui: Jesus também não depende de anjo para fazer milagre nenhum. Já viu aquele crente que só fica empolgado na igreja quando alguém diz: tem um anjo voando aqui, tem um anjo voando na igreja para lá, um anjo voando para cá, tem um anjo com a bandeja na mão, tem um anjo dando presente. Ele fica todo empolgado, dá glória a Deus, aleluia, levanta, ele faz aviãozinho na igreja. Por quê? Porque falaram que o anjo está na igreja. Mas quem foi que disse que Jesus precisa de anjo para fazer milagre? Ele até envia anjo, irmão, ele manda anjo, mas ele não depende de anjo para fazer milagre. Ele não depende de Gabriel, ele não depende de Miguel, ele não depende de Serafim, ele não depende de querubim, ele não depende de nada. Quando ele quer fazer, ele mesmo desce na igreja, ele pega na tua mão e ele diz: eu vou fazer milagre na tua vida agora. Pega na mão de quem está do teu lado, segura na mão dele e fala: Jesus não depende de nada. Fala: hoje ele não mandou anjo para te abençoar aqui. Diga para ele, não fique empolgado porque hoje não tem anjo, mas diga para ele: você tem que adorar, porque quem desceu foi ele. Ele está aqui para te dar vitória. E se tu acredita nisso, joga a tua mão lá em cima e libera teu glória para essa luta. Glória a Deus. Se ele soubesse quem era Jesus, ele rapidamente responderia a pergunta e ficaria curado. Por quê? Porque Jesus, irmão, é aquele que a própria Bíblia diz, a profecia lançada pela boca de Deus em Gênesis 3,15, que da semente da mulher, mas seria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, ele é aquele que Isaías profetizou no capítulo 7, no verso 14, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será chamado Emanuel. Jesus é aquele que Isaías profetizou no capítulo 9, no verso 6, um menino então nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de eternidade e Príncipe da Paz. Se ele soubesse quem Jesus era, ele saberia que era aquele que Zacarias profetizou no capítulo 9, no verso 9, o seu rei virá a Jerusalém, ele virá pobre, virá humilde, montado sobre uma jumenta. Em Mateus capítulo 21, ele entra em Jerusalém e todo mundo grita: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem. Segura na mão de quem está do teu lado, fala para ele: você conhece Jesus? Eu vou te apresentar Jesus para você dar glória com força. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, Levítico ele é o sumo sacerdote, em Números ele é a rocha ferida, Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, em Josué ele é o capitão da nossa salvação, em Juízes ele é o nosso juiz e o nosso legislador, em Ruth ele é o parente mais próximo, em 1 e 2 Samuel ele é o profeta em quem confiamos, 1 e 2 Reis ele é o nosso rei reinante, 1 e 2 Crônicas também é o nosso rei reinante, em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas da nossa vida, em Neemias ele é o nosso restaurador, em Esther ele é o nosso madoqueu, em Jó ele é o nosso redentor, em Salmos ele é o nosso pastor. E você está perdendo a oportunidade da glória. Em Provérbios e Eclesiastes ele é a nossa sabedoria, em Cantares de Salomão ele é o amado esposo, em Isaías ele é o príncipe da paz, em Jeremias ele é o renovo justo, em Lamentações ele é o profeta lamentador, em Ezequiel ele é o homem de quatro rostos, em Daniel ele é o quarto homem na fornalha de fogo ardente, em Joel Oséias ele é o marido fiel para sempre casado com uma desfiada,
Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fala para ele, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, é o cavaleiro do cavalo branco, ele é aquele que passa no meio dos sete cachorros de ouro, é aquele que seu pé como a torre aos reis, da tua boca sai uma espada e dois fios, e no seu peito tem um cinturão escrito, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você conhece quem é Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Jesus olha para ele e viu que dali não ia sair nada. Jesus diz, já que não vai sair nada, levanta, toma tua cama e anda. Irmão, levanta, toma tua cama e escuta. Levanta, toma tua cama e anda, porque não tem resposta. Jesus deu logo um levanta, toma a cama. Mas você sabia que o levanta e anda de Jesus dá tumulto? De vez em quando ele sabe as coisas que Jesus faz da briga. Não é assim? Quando eles operam alguma coisa boa, às vezes está uma confusão em algum lugar, só porque Jesus fez. Olha o texto, irmão, olha. A Bíblia diz, eu diz assim, ó, levanta-te, aí o texto dá uma vírgula. O que é uma vírgula na língua portuguesa, na gramática? Uma pausa respiratória, não é? Não é isso? Você estudou Marqueiro? Não é isso? Uma pausa respiratória. Jesus, imagina eu, que Jesus vai dar, levanta-te, e segura aqui, ó. Vírgula. Só que Jesus era 5% homem e 5% Deus. Aí imagina ele, sabe 100% Deus. Ele pode segurar uma respiração 1 hora e a cara não fica nem vermelha. Ele pode segurar a respiração o dia todo e não perde o fôlego, não morre. Imagina Jesus segurando aqui. E quando Jesus diz levanta-te, vírgula, o pau começa a apertar, começa a quebrar. Por quê? Porque quando Jesus diz levanta-te, o paralítico dá um pulo da cama. E quando ele dá um pulo da cama, alguém lá na ponta diz: quem vai deitar na cama dele sou eu. Alguém lá na outra ponta diz: você não. Quem vai deitar na cama dele sou eu. Outro lá na outra ponta diz: a lei é do mais forte. Quem vai deitar na cama dele sou eu. O outro lá na outra ponta diz: não é hierarquia. Quem tem mais tempo na beira do tanque, ou quem conhece o paralítico mais tempo, quem vai deitar na cama dele. Imagina o tumulto só. Eu vou deitar na cama. Quem deita sou eu. Quem deita não. Só que eles não sabiam ainda que Jesus só estava segurando a respiração. Jesus só estava segurando a respiração. Aí ele vai soltar. Toma a tua cama e anda traduzindo. Jesus estava dizendo: pega a tua cama, porque aquilo que é teu, ninguém vai deitar. Ninguém vai deitar. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Olha para quem está do teu lado. Abaixa o ombro dele e diga para ele: aquieta de teu coração. Toma calma. Fala o que é teu. Hoje aqui vai chegar na tua mão. Ninguém pega. Ninguém pega. Vai chegar na tua mão. E outra. Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda. O que foi que Jesus ensinou, irmão? Se quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Estou errado ou estou certo? Estou errado ou estou certo? Jesus ensinou: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Foi o que Jesus falou para o paralítico. Levanta-te, negue a si mesmo. Era paralítico, não é mais. Fica de pé. Toma a tua cama, toma a tua cruz, coloca nas costas. E agora você anda, andar é o siga-me. Jesus estava indo para onde? Hein? O texto diz: Jesus estava indo para a festa. Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para onde? Mais alto. Jesus estava indo para onde? Jesus estava dizendo para ele: levanta-te, toma a tua cama, ou seja, toma a tua cruz, sai da beira do tanque, porque aí não é mais teu lugar. E pode vir, porque está chegando um tempo de festa para você. Está chegando, eu vou profetizar aqui. Então quando você levantar a mão para pegar, eu vou profetizar. Está chegando o dia que vai ter culto de ação de graça na tua casa. Está chegando, prepara o bolo, prepara o guaraná, a Coca-Cola, vai ter culto de ação de graça lá. Vai ter culto lá. Glória a Deus! Aleluia! Eu sou meio doido, irmão. Pega na mão de quem está no teu lado. Pega. Fala para ele, meu culto de ação de graça. Fala para ele: meu culto de ação de graça vai ser igual festa de casamento do passado. Diga para ele: 7 dias. Fala, vai durar a semana toda. Fala, por que, Jailson? Porque no primeiro dia a fofoqueira vai ter que ir lá. No segundo dia o Libarudo vai ter que ir lá.
Convida ele para almoçar na tua casa domingo agora. Faz aquela picanha. Prepara aquela Coca-Cola gelada. Oh, glória. Aquele suco de alvarade. Não, melhor, olha pra ele, te chama para almoçar na tua casa. Fala pra ele, faz aquele churrasco lá. Fala, melhor você fazer, diga pra ele quando eu estiver lá. Tira uma foto comigo e posta no Facebook. Fala pra ele, compartilha pra todo mundo ver. Porque Jailson, porque hoje você tá na beira do doido. Mas amanhã tu vai estar na festa. Na festa, na festa, na festa. Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver. Aleluia. Hoje você tá na beira do doido. Jesus está passando aí pra te carregar pra frente. Aleluia. Escuta aqui. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Toma tua caminhando. Por que Jesus não mandou o camarada levar caminho? Por quê? Porque todo mundo abandonou o paralítico. Todo mundo. Aí você vê que um monte de gente vai rodear querendo deitar na cama. Só que na hora de botar um preguinho de estado para você não mentir, né? Já viu? Quando você está na prova, irmão, na cama, ninguém vai para dizer, ninguém vem dizer, deixa eu trocar a fronha e lavar para você. Deixa eu forrar um lençolzinho aqui. Mas quando Jesus passa no teu caminho, eles ligam logo, tô junto, hein? A gente sempre, sempre andamos juntos, oh, glórias a Deus. Jesus conhece quem é e quem não é, irmão. Jesus diz, toma a tua caminhada, porque Jesus sabia que todo mundo abandonou o paralítico, mas a única coisa que não abandonou foi a cama. Você sabia que se a cama não estivesse ali, a probabilidade dele morrer seria muito maior? Porque deitar no chão, irmão, poderia pegar uma doença rápido. E ele só não morreu, acredito eu, mais rápido porque tinha uma cama. Quando todo mundo abandona, tem uma cama que fica juntinho com a gente. E a maioria dos personagens tiveram uma cama. Alguma coisa que simbolizava uma cama. É, Jesus? É. A Bíblia diz que Moisés andava com o cajado, a cama. A Bíblia diz que Miriam do outro lado bateu o pandeiro, a cama. A Bíblia diz que salvou Raabe foi um fio na janela, a cama. A Bíblia diz que o povo estava na mão com buzina para jogar a muralha de Jericó no chão, a cama. A Bíblia diz que Gideão teve que quebrar o cântaro, a cama. A Bíblia diz que Sansão, ele matou. Sansão matou 1000. Sansão acabou com um monte de gente com uma queixada de jumenta. Quem era? A cama. A Bíblia diz que Elias tinha uma capa, que era a cama. Eliseu, a cama dele, a porção dobrada. A cama de Jeremias foi o trapo velho que tirou eles de lá de dentro. A cama de Daniel foi aquela janela que todo mundo olhava e dizia, vamos acabar com ele. Só serviu para exaltar Daniel. A cama de Ananias, Misael e Azarias foi uma fornalha, porque o quarto homem apareceu lá dentro. A cama de Paulo, que foi lenço e avental. A cama de Pedro foi a sombra. E qual é a cama do crente? Sabe qual é a cama do crente? É a palavra. Oh, glória a Deus. É a palavra. Sabe por que pode todo mundo te abandonar, a palavra não te abandona. Pode todo mundo te deixar, a palavra não te deixa. É por isso que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, da junta, espírito e medula, apta para discernir pensamento e pensando no coração. É por isso que diz a palavra em Salmo 33, verso 4, a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. É por isso que diz o Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem no seu caminho, observando segundo a palavra. O Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. O Salmo 119, verso 11, eu escondi a palavra do Senhor para não pecar contra ti no meu coração. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, o que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, disseste bem, porque eu venho com a minha palavra para fazer cumprir. Mateus 4:4, Jesus estava no monte, o diabo disse, transforma essa pedra em pão. O diabo diz, transforma em pão. E Jesus diz, velho, eu vou te dar uma agora, que você vai ter que bater em retirada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Deixa eu
gosta? Tem muita coisa acontecendo por aí, irmão, por falta de palavra. Por falta de palavra, eu encerro agora. Escute, imagina só. O paralítico botou a cama nas costas. Quando ele está indo para o templo, para a festa, ele vai encontrar judeu. Olha o termo, judeu. O papo é judeu. Os judeus olharam para ele e falaram: hoje é sábado, e pela lei mosaica não pode carregar a cama, não pode fazer esforço. Você está pecando. E o que fazer quando alguém falar que você está pecando? Se for uma meia dúzia que tem por aí, recaça a manga da camisa. Falou, vai ter que provar, senão eu vou te espancar aqui mesmo. Se é uma meia dúzia que tem por aí, minha mão não foi liberta ainda não. Toma. Se é uns crentes que eu conheço, tá falando que eu tô perdendo, bota eu tô de terno, deixa eu tirar meu terno ali em casa pra você, deixa eu botar uma roupa mais larguinha, pra você ver o que eu vou arrumando. O que fazer quando alguém falar que você tá pecando? Discute, irmão. Não aprenda com o paralítico. Você tá pecando, o paralítico olhou assim, aquele que me curou mandou levar minha cama. Traduzindo, vai reclamar com ele. Não, eu vou repetir. Vai reclamar com ele. Você não entendeu ainda. Quando alguém chegar para você, você não pode sair com a sua resposta. Vai, pega uma escada, coloca, sobe no céu e vai reclamar com ele, porque aquele que me chamou me garante. Aleluia. Fica de pé pra gente terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina só. O paralítico chegou na festa. E sempre tem aqueles, né, irmão? Ô, glória. Que olhos ou amostrado demais. Nunca veio a festa. Ou está muito tempo sem vir a festa. Agora que vem, está querendo se aparecer, botando a cama nas costas. Está querendo chamar atenção, não é assim, mano? É assim mesmo. Sempre tem alguns que está querendo chamar atenção. Sei pra que colocou um sapato daquele. Sei pra que colocar um terno daquele. Irmão. Tem muita gente que esquece da sua própria vida, toma mais conta da vida do todo. Não é verdade? Tá com a cama nas costas, não sei pra que você não está mostrando. Aí eu imagino o paralítico ouvindo, irmão. Não, calma aí, irmão. Vou responder. Porque eu trouxe a cama pra cá. Amostrado, responde, imagina ele. Sabe por quê? Porque a última vez que vocês passaram ali, a cama me carregava. E eu trouxe ela pra cá pra mostrar pra cara de vocês que agora sou eu que carrego ela. Oh, glória a Deus. Olha pra quem tá do teu lado e fala pra ele: a prova te dominava. Fala pra ele: mas agora você que vai dominar ela. Fala pra ele, fala pra ela. A prova te fazia chorar, mas agora quem vai chorar é a prova. Oh, glória a Deus. Aponta pra ele e fala: aquele demônio que tem lá na tua rua, que toda vez que você sai pro culto, ele diz pra você: vai, a cama tá te carregando. Hoje é diferente. Quando você apontar na esquina da tua casa, o demônio vai dizer: tá mudado. É ela que carrega a cama. É ela que você acredita. Abra a tua boca pra adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tempo, guarda aqui. Tempo de fazer uma festa. Tempo de fazer uma festa. Irmão, me convida. Oh, glória a Deus. Me convida. Se tem uma coisa que eu acreditei em palavra profética, eu profetizei com a tua vida. Aleluia. Eu profetizei com a tua vida. Glória a Deus. E eu vou profetizar mais forte ainda. Já está acabando o mês, mas antes de acabar esse mês já vai ter gente aqui que vai querer dar curso de ação de graça. Eu vou largar de novo. Antes de acabar esse mês, vai ter gente aqui dizendo: eu vou marcar meu culto de ação de graça. Vai ter festa lá. Se é você, abre a boca e adora. Aleluia. Mas enquanto você ministrava aqui, Deus dizia que você veio buscar uma coisa e está levando outra. Deus está mandando te dizer uma outra coisa. Se você pensa que está bom, vai ficar melhor. Por causa da retidão que você tem tido perante a Deus. E quando muitos perguntarem para você como pode, tu vai dizer: o Deus da aliança foi quem fez isso. Aleluia.
Fica ligado, porque por essa semana o adversário da tua alma vai tentar roubar a tua alegria. Mas Deus te trouxe aqui para blindar o teu coração. Fica tranquilo, porque quem cuida dos teus é o Senhor. Se não faltou nada até agora, não é agora que vai faltar. Porque Deus coloca você dentro de um furacão profético e diz para você que quem te chamou foi Ele que te escolheu, e de ti cuida Ele. Fica tranquilo, vai em paz, porque Deus tem cuidado de ti. Agora eu queria que vocês se virassem aqui para esse objeto que estão aqui em cima, e que vocês declarassem a bênção de Deus como imposição de mãos dessas coisas que estão aqui. E o Espírito Santo de Deus me comunica nesta hora que enquanto vocês colocam a mão aqui, Deus vai fazer o que a gente não pode fazer. E Deus vai entrar onde a gente não pode entrar. Coisas extraordinárias de Deus vai acontecer aqui. E você canta com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Pode começar a orar. Pode começar a orar. Como Jesus visita agora, Pai. É uma comprometência para Jesus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Pois quando Ele fica é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Vai tomar susto quando você terminar a obra que Ele tem para fazer. Quando Ele sente suas mãos, é a hora de perder. Ele não ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve, precisando, ouve, tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Eu vou embaixo do céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as portas. Casa que você mora, esteja vamos pular na casa que você mora. Decreta a mesa na sua casa agora. Decreta a mesa na sua casa Se você acredita que quando você está aqui, Deus está trabalhando ao teu favor, você já pode comemorar o que Deus está fazendo ao teu favor nesta hora. Já pode celebrar a Deus. Você já pode enaltecer o nome do Senhor. Fala para esse irmão aí que está do seu lado. Se você não acreditar, eu acredito por você. Eu quero te convidar, você está cansado aí? Tem alguém cansado? Não, né? Glória a Deus, o Espírito está agindo essa noite. Eu tenho sentido a presença poderosa do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Fala para o irmão assim, hoje é noite de você clamar. Não fala forte para ele, fala com fé, hoje é noite de você clamar. Fala para ele, hoje é noite de você clamar com fé. Porque
Pastor, o senhor deu 2 consoles, mas tem 1,5. Uma meia. Irmãos, tem uma canção que faz parte do meu primeiro trabalho, meu CD. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor é interessante que Ele pega alguém desacreditado. O Senhor é dessa forma. É difícil entender o pensamento de Deus, não tem como. São insondáveis. Deus, Ele me permitiu a estar na missão no ministério através desse projeto, esse trabalho tão lindo que Deus colocou em minhas mãos. E tem uma canção nesse CD que é a história da minha vida. Quero compartilhar com você o refrão. Se o pastor deixar, eu não quero inteiro. Está na mão dele, você cobra dele. Aleluia. O refrão é assim, ó. É na luta que Deus dá vitória, é orando que vem a resposta, faz o trago permanecer de pé, derruba muralhas pela fé, tua casa vai ter alegria, Deus vai restaurar tua família e mostrar que ainda é Deus que te separou pra você vencer. É na luta que Deus dá vitória, é orando que vem a resposta, faz o fraco permanecer de pé, derruba muralhas pela fé, tua casa vai ter alegria, Deus vai restaurar tua família e mostrar que ainda é Deus que te separou pra você vencer. Glória a Deus. Quantos recebem isso? Glória a Deus. Esse vai ser a puxada, meu irmão. Tentaram várias vezes te abater, calúnias lançadas ao vento pra te enfraquecer, mas se esqueceram de um detalhe essencial. Mesmo passando acusações, jamais deixou de crer. Espalharam que você não ia reagir, determinaram o tempo pra te destruir, que a tua vitória nunca chegará. Foi só mais um crente que o inimigo não conseguiu parar.
É na luta que Deus dá vitória. Aleluia. Permaneça de pé, derruba muralhas pela fé. Tua casa vai ter alegria. Deus vai restaurar tua família e mostrar que ainda é Deus que te separou pra você vencer. Pra você vencer. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.